Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje você vai aprender o passo a passo de uma peça de dificuldade nível intermediário, ou seja, é preciso que se tenha um pouco de prática e habilidade com a técnica do crochê. E antes de dar início, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que achou dessa aula. Agora confira a lista de materiais. Para fazer a peça, você vai precisar de 5 novelos do fio urbano na cor 608, agulha para crochê número 6 mm, 2 marcadores de pontos, tesoura e fita métrica. A peça tecida na videoaula é tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Você pode substituir o fio urbano por Amiga, Magic Pool, Classic Pool, Cancan, Enjoy, Ame, Bambu e Hobby. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar o colete, é necessário que você meça com auxílio de uma fita métrica o contorno total do busto. Com base nessa medida, você vai tecer o número de carreiras de ponto baixo sendo múltiplos de 12. Essa primeira carreira de pontos baixos, ela vai servir como barrado do colete. Nós vamos tecer uma tira com base na medida do busto, depois faremos a junção das duas pontas, do início e do término, para que a gente possa tecer o colete depois de maneira circular. Bom, eu optei por tecer o barrado com um total de 8 pontos baixos para cada carreira, que equivalem aí aproximadamente 7 centímetros. Então, eu vou começar aqui com o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente, e a partir dele eu vou tecer 9 correntinhas para tecer o total de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feito as 9 correntinhas, eu vou ignorar essa última, vou inserir no segundo ponto e vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos para a primeira carreira. Bom, agora nós vamos virar o trabalho e vamos tecer sempre pegando na alcinha de trás. Então, aqui eu já faço o primeiro ponto baixo, para o próximo o segundo, vejam que eu pego na alcinha de trás, teço um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, aqui para a segunda carreira, vou tecer também a mesma quantidade de pontos que eu fiz para a primeira. Então, teço 8 pontos baixos. Finalizada a segunda carreira, vamos para a terceira, que é idêntica à segunda. Então, eu vou inserir a agulha pegando na alcinha de trás da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos tecer todas as carreiras dessa forma, sempre mantendo 8 pontos baixos pegando na alcinha de trás de cada carreira de base e vamos fazer o total de carreiras sendo múltiplos de 12. Lembrando que essa faixa, ela deve contornar toda a extensão do busto. Então, aqui nós temos uma tira medindo aproximadamente 80 centímetros. Vejam só que de busto eu tenho um total de 95. Por que eu fiz apenas 80 centímetros? Porque eu quero um colete um pouquinho mais justo. E a lã que estou utilizando, ela tem um pouquinho de elasticidade. Então, como eu quero um colete mais justinho ao corpo, eu teci aí 15 centímetros a menos, com referência na medida total da circunferência do meu busto. Caso você queira um colete um pouquinho mais solto, é só seguir exatamente a medida do seu busto. Bom, eu tenho um total de 84 carreiras de ponto baixo, sempre mantendo 8 pontos para cada carreira. Agora, nós vamos fazer a junção da última carreira, que é essa aqui, com a primeira carreira. A junção, ela vai ser feita com um ponto baixíssimo. Então, eu insiro a agulha, pegando no primeiro pontinho lá do início, e faço aqui ponto baixíssimo. Insiro no segundo pontinho aqui da parte da frente e no segundo pontinho da parte de trás, e faço ponto baixíssimo no terceiro da frente, no terceiro de trás e baixíssimo. Nós vamos fazer a junção, então, dessas duas pontas, sendo a primeira
e a última com um ponto baixíssimo, totalizando 8 pontos baixíssimos, porque nós temos 8 pontos baixos de base. Vamos ter esse resultado. Essa emenda eu vou passar para o lado avesso da peça, para que ela não apareça. Agora, nós vamos tecer uma carreira de ponto alto, mas de forma circular, porque agora a nossa faixa já está emendada. Se eu tenho um total de 84 carreiras, eu tenho que distribuir o total de 84 pontos altos, ou seja, um ponto alto para cada carreira de base. Então, eu vou começar tecendo aqui 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Faço 3 correntes, dou a laçada. Na carreira seguinte, eu insiro e faço o segundo ponto. Na carreira ao lado, insiro e faço o terceiro ponto. Então, eu vou distribuir aqui o total de 84 pontos, sendo um ponto alto para cada carreira de base. Para finalizar a carreira de ponto alto, eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Bom, agora nós vamos tecer um ponto alto em relevo. Então, eu trago a agulha para de trás dessas 3 correntes, puxo, faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Feito isso, eu vou dar a laçada, vou pular 2 pontos de base, no terceiro ponto eu vou inserir e eu vou puxar 3 vezes e guardar na agulha. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3. Feito 3 laçadas na agulha, dou a laçada, puxo tudo e agora eu teço 3 correntinhas de separação. Para dentro do mesmo pontinho de base, dou a laçada, insiro e faço mais um pontinho que nós chamamos de puff, com 3 laçadinhas na agulha. Dou a laçada, puxo tudo e faço aqui uma correntinha para finalizar. Dou a laçada, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu insiro e faço ponto alto em relevo. Então, vejam só que nós vamos tecer um ponto alto em relevo, pular 2 pontos. Para o terceiro, vamos fazer um pontinho leque composto por 2 pontos puff com 3 laçadas e 3 correntinhas de separação. Pulamos 2 pontinhos de base no terceiro ponto alto em relevo. Novamente, dou a laçada, pulo 2 pontos de base. No terceiro ponto, faço o pontinho puff com 3 laçadas, 1, 2 e 3, puxo. Teço aqui 3 correntinhas, dou a laçada, volto para dentro do mesmo ponto e teço mais um pontinho puff com 3 laçadas. Pronto, para finalizar, faço uma correntinha, dou a laçada, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu insiro empurrando para frente e faço ponto alto em relevo. Nós vamos tecer toda a carreira dessa forma. Para finalizar a carreira, eu vou inserir pegando na segunda correntinha, porque nós iniciamos com ponto baixo em relevo. Faço aqui ponto baixíssimo e nós vamos repetir esse mesmo padrão de pontos. Então, para o pontinho alto em relevo, eu vou fazer um pontinho alto em relevo. Então, eu começo com ponto baixo em relevo e faço mais 2 correntes, e para dentro desse espaço em que nós temos o pontinho leque com ponto puff, eu repito o ponto leque, faço aqui 3 laçadas na agulha, 3 correntinhas, novamente 3 laçadas na agulha para fazer o pontinho puff. Feito isso, teço uma corrente, dou a laçada, empurro o pontinho alto em relevo para frente e faço ponto alto. E nós vamos ter esse resultado. Bom, quantas carreiras eu tenho que tecer para completar essa parte aqui do tronco? Depende do tamanho do modelo de colete que você deseja. Então, o ideal é contar da linha aqui do barrado, né? Então, o barrado é de baixo para cima. E você vai tecer até a altura do início do axila. Então, quanto mais carreiras eu tecer, mais comprido vai ficar o colete. Quanto menos carreiras, mais curtinho. Quem vai definir a quantidade de carreiras é você. Lembrando que este barrado, ele já faz parte da peça e ele já é o acabamento e o detalhe da peça. Então, se eu quero, por exemplo, um colete até a altura da linha do quadril, então eu tenho que tecer o número de carreiras da linha do início do axila até o quadril. Então, eu vou dar sequência agora, tecendo o número de carreiras
até atingir o tamanho desejado do colete. Então aqui eu teci o total de 12 carreiras de ponto fantasia, sempre alternando o pontinho leque composto por ponto puff e ponto alto em relevo. Essas 12 carreiras resultam em aproximadamente 22 centímetros e se eu contar com barrado nós vamos ter aí 30 centímetros. Lembrando que é você quem vai determinar a quantidade de carreiras de acordo com a medida desejada do colete. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Se eu contar a quantidade de tiras como essas aqui, eu vou ter o total de 14. E isso vai variar muito de tamanho para tamanho. Se você seguiu exatamente a quantidade de carreiras para o barrado, você vai ter 14 tiras como essa aqui. Se você teceu de uma outra forma, provavelmente esse número de tiras vai mudar. Se eu tenho 14, eu vou fazer o seguinte, eu reservo 7 tiras dessa para a parte da frente e 7 tiras para a parte de trás. Bom, feito isso, eu venho com o marcador alfinete e faço o seguinte, essas duas tirinhas, ou seja, da parte da frente e da parte de trás, nós vamos reservar para fazer uma leve entrada aqui na cava do colete. Nós vamos tecer por toda a extensão e aqui também vamos reservar para o outro lado. Então, como eu vou iniciar pelas costas e pelas costas nós vamos tecer de maneira reta, eu vou tecer apenas 5 tiras. Então, desse marcador até esse aqui. Nós não vamos trabalhar agora em carreiras circulares, mas em carreiras retas. E qual é a quantidade de carreiras que eu vou tecer? Até atingir a medida da cava desejada. Então aqui vai uma sugestão. Para tamanho P, teça o número de carreiras até atingir 18 centímetros. Para tamanho M, teça o número de carreiras até atingir 20 centímetros. E para tamanho G, teça o número de carreiras até atingir 22 centímetros. Bom, então eu vou dar sequência aqui, tecendo a etapa das costas, em que eu inicio por esse marcador e finalizo nesse aqui. Então, vamos lá. O ponto é o mesmo. Eu passo a agulha por debaixo, faço o pontinho baixo em relevo, 2 correntinhas e teço, então, o pontinho leque composto por 3 laçadas para o ponto puff, 3 correntinhas, novamente 3 laçadas para o ponto puff. Agora, eu dou a laçada, insiro pegando por debaixo do ponto e faço aqui ponto alto em relevo, então eu vou tecer da mesma forma que eu fiz anteriormente. Para finalizar a primeira carreira das costas, eu insiro pegando no ponto alto em relevo e faço ponto alto em relevo. Agora eu viro o trabalho e para os próximos pontinhos altos, tanto do início quanto do término da carreira, nós vamos tecer ponto alto comum, sem ter que ser em relevo. Eu vou tecer então um total de 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e vou fazer o ponto leque composto por pontinho puff e 3 correntes. Então, aqui eu fiz 3 laçadas, puxo, faço 3 correntes, novamente pontinho puff com 3 laçadas. Então, nós vamos repetir o pontinho leque. Agora, para esse pontinho alto em relevo, como nós temos aqui toda a extensão empurrando para frente, eu não posso dar a laçada e trazer ele para trás. Então, eu dou a laçada e empurro ele para frente, para que ele sempre fique numa mesma direção. E faço o ponto alto em relevo. Dou a laçada e continuo tecendo o pontinho leque. Então, eu faço o ponto puff com 3 laçadas, 3 correntinhas, mais um pontinho puff com 3 laçadas. Faço uma correntinha, novamente, dou a laçada, ao invés de trazer ele para frente, jogo ele para trás e faço o pontinho alto em relevo. Vejam só que para a parte do lado direito ele fica certinho. Então agora eu vou tecer dessa forma até completar a segunda carreira. Para finalizar, dou a laçada, insiro pegando no pontinho que eu fiz de base, no pontinho alto, e faço aqui ponto alto comum sem ser em relevo. Agora, nós vamos repetir 3 correntinhas, vamos virar o trabalho,
Vamos dar a laçada e para dentro do pontinho leque nós vamos tecer ponto leque. Estamos fazendo então aqui a terceira carreira. Faço o pontinho leque composto com pontinho puff de 3 laçadas, com intervalo de 3 correntes. Feito isso, vejam só que nós temos o pontinho alto em relevo apontando para frente. Então, agora sim, eu dou a laçada e trago ele para frente. Bom, o que você vai fazer? Eu vou tecer aqui o número de carreiras até atingir 20 centímetros, porque o colete que eu estou fazendo é tamanho M. E eu vou sempre alternar, como eu estou trabalhando de maneira linear, ou seja, reta, para uma carreira eu empurro o pontinho para frente. Quando eu viro, para a próxima carreira eu empurro ele para trás, para que todos esses pontinhos altos em relevo fiquem em uma única direção, que é para o lado direito do colete. Então, eu vou dar sequência até completar todas as carreiras. Como estou fazendo um colete tamanho M, eu fiz o total de 8 carreiras, sendo que este fiozinho ele tende a esticar um pouco, que medem aproximadamente 20 centímetros. Agora, eu vou cortar e arrematar. Então, a parte das costas já está finalizada e agora vamos para a parte da frente. Nós vamos transferir esse marcador de pontos para esta parte aqui da frente, sempre reservando uma tirinha para um lado, e este aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos passar ele, então, para a parte da frente, para delimitar a extensão que nós vamos tecer aqui nesta parte. Para a parte da frente, nós vamos tecer o número de carreiras igual ao de trás. A diferença é que nós vamos fazer 6 carreiras inteiras, ou seja, completas, e as duas últimas nós vamos fazer apenas 2 gominhos, como esse aqui, para cada canto. Então, eu vou iniciar amarrando o fiozinho neste pontinho alto em relevo. Vejam só que este aqui nós temos reservado, então eu vou inserir no pontinho alto em relevo, onde nós temos o marcador. Vou fazer aqui 2 nozinhos, bem simples. E agora, eu vou inserir, puxar o fio, passar por detrás, fazer ponto baixo em relevo, subir 2 correntes e vou tecer, então, o total de 6 carreiras, igual eu fiz para a parte de trás, indo e voltando. Finalizadas as 6 carreiras, agora vamos fazer as 2 últimas carreiras para dar o formato do ombro e da gola. E por fim, as cavas. Então, se aqui atrás eu tenho um total de 8 carreiras, na frente eu tenho que ter a mesma quantidade, 8 carreiras. Mas para formar o ombro, eu vou tecer essas 2 últimas carreiras pegando apenas nessa tira. Nós não vamos tecer chegando aqui até o final. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, vou dar a laçada e vou fazer o ponto leque composto por ponto puff, 3 correntes e novamente ponto puff, com 3 laçadinhas na agulha. Feito isso, encerro com uma correntinha, dou a laçada, faço ponto alto em relevo, subo 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e repito o pontinho leque composto por ponto puff. Então, 3 correntinhas e novamente o pontinho puff, com 3 laçadas. Faço aqui uma correntinha para finalizar o pontinho leque, dou a laçada, insiro no pontinho alto de base e faço ponto alto. Bom, então aqui vejam que nós temos apenas um pedacinho com 2 carreiras. Nós vamos fazer a emenda, a junção dessas 2 partes, podendo ser com ponto baixo ou ponto baixíssimo. Mas para que essa emenda não apareça, nós vamos virar para a parte avesso. Agora, do lado avesso, eu vou inserir pegando no pontinho alto lá de trás e vou puxar e vou fazer ponto baixo. Viro para poder fazer a emenda do restante dos pontos e agora insiro pegando no pontinho puff da frente, no pontinho puff de trás e faço ponto baixo. Aqui nós temos o total de 3 correntinhas, faço 3 pontos baixos pegando nas correntinhas da parte da frente e nas correntinhas da parte de trás. Insiro pegando no pontinho puff da frente, no pontinho puff de trás, faço ponto baixo e para terminar insiro pegando no pontinho alto da parte da frente, no pontinho alto da parte de trás,
faço ponto baixo, corto o fio, arremato e pronto. Aqui nós já temos um ombro emendado. Agora eu viro para a parte do lado direito e certifico de que tá ok a emenda. Veja só que essa emenda, ela fica para o lado avesso da peça. Bom, para este outro cantinho, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer 2 carreiras, como nós tecemos aqui, e faremos a emenda para o lado avesso da peça. Então, eu vou amarrar o fiozinho, passo aqui a agulha, amarro o fio. Então, 1 e 2, 2 nozinhos simples. Passo a agulha, puxo, passo por debaixo, faço aqui ponto baixo, subo 2 correntes e agora eu vou tecer o pontinho leque e fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Finalizada a junção dos 2 ombros para o lado avesso da peça, vejam só que nós já temos aqui definida a gola e as 2 cavas. Nós vamos fazer o acabamento com ponto baixo, mas isso fica a critério seu, você pode tecer também com um pontinho da sua preferência. Caso você queira uma gola um pouquinho mais aberta, eu sugiro você reservar, ao invés das 2 últimas carreiras, as 3 últimas carreiras. Então, ao invés de tecer 6 carreiras inteiras, você faria 5 e reservaria as 3 últimas para fazer a emenda dos ombros. Bom, aqui eu vou fazer o contorno com um ponto baixo como forma de acabamento e também vou aproveitar já para esconder esses fiozinhos. Nós vamos começar então tecendo aqui 2 correntes e eu vou distribuir um ponto baixo para cada carreira. Então vejam que eu estou distribuindo um ponto baixo para esse espaço e um pontinho baixo para este nozinho que existe entre uma carreira e outra. Um ponto baixo para esse espaço do ponto alto e um ponto baixo pegando nesse nozinho. Nós vamos contornar toda a cava dessa forma. Ao chegar aqui nessa parte que passa por debaixo da axila, não há necessidade de fazer 3 pontos baixos. Nós vamos fazer apenas um ponto baixo e vamos dar sequência tecendo um ponto baixo para o pontinho puff e um ponto baixo para o pontinho alto em relevo. Então, eu faço dessa forma o contorno de ponto baixo até chegar novamente nessa etapa aqui das carreiras, em que eu faço um ponto baixo para o nozinho entre uma carreira e outra e para o espaço do ponto alto. Para finalizar, insiro na segunda correntinha, faço aqui ponto baixíssimo e eu optei por tecer mais uma carreira de ponto baixo. Então, eu faço uma e agora eu vou fazer a última. Vou começar aqui com o primeiro ponto baixo e vou tecer um ponto baixo para cada pontinho de base, que fica muito mais fácil, porque os pontinhos baixos já foram distribuídos na base. Para finalizar, insiro pegando no primeiro pontinho baixo que eu fiz no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto. Agora, nós vamos fazer o mesmo acabamento deste outro lado aqui da cava. Então, nós vamos amarrar o fiozinho pegando bem nessa junção aqui dos ombros, vamos fazer 2 nozinhos simples, vamos contornar com uma carreira de ponto baixo e vamos fazer a última sendo ponto baixo também, para ter o mesmo resultado que nós temos deste outro lado, porque ambas as cavas devem ser iguais. Finalizadas as cavas, vejam só que esse acabamento fica super bonito. Agora vamos fazer o mesmo acabamento para a gola e fica a critério seu, se você quer tecer apenas uma carreira ou 2. Então, eu vou amarrar o fiozinho pegando em qualquer parte da gola. Vou inserir a agulha, vou puxar esse fio e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, agora eu vou distribuir pontos baixos. Vou inserir a agulha, vou fazer 2 correntinhas e vou distribuir os pontinhos baixos da mesma forma que eu fiz para a cava. Então, eu vou fazer um pontinho baixo para o nozinho entre uma carreira e outra e um pontinho baixo para o espaço do ponto alto. Aqui, faço agora pegando nos pontinhos da carreira de base, então, um ponto baixo pegando no pontinho puff e um ponto baixo apenas pegando nessas 3 correntes.
Nós vamos distribuir pontinhos dessa forma até completar toda a carreira. Para a gola, eu optei em tecer apenas uma carreira de ponto baixo. Agora, para a finalização, eu insiro pegando na segunda correntinha, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Feito isso, é só esconder esse fiozinho por entre os pontos pelo lado avesso do colete e a sua peça está finalizada. E aqui nós temos a peça finalizada. Gostou? Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. E me siga no Instagram para mais dicas, @BrunaEspijac. Um beijo e até a próxima!